Muito bem, estamos começando o TonyCast de hoje. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando em Ponta Grossa, canal 18.1, toda a região aí dos Campos Gerais, Curitiba 8.1 e também toda a região metropolitana, claro, todo o nosso litoral do Paraná, pessoal do YouTube. Hoje eu estou recebendo aqui com muito respeito, carinho, o senhor comunicação de Paranaguá, Mário Micos, 92 anos, está prestes a completar 93, e o senhor me falou, eu vou chamar você de você. Lógico. Posso chamar de você? Certo, lógico. Esse programa aqui é meio desequilibrado, igual o apresentador aqui. Você tem 67 anos da rádio? 67 anos. Tentando aprender, né? Não, o senhor dá aula, na verdade, né? Eu lhe acompanho todas as manhãs no Jornal da Manhã, da Rádio Difusora, e um dos motivos que o senhor está aqui, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, e que é uma pessoa completamente esclarecida, totalmente ligada em tudo que acontece. Eu acho muito importante, inclusive com a parte religiosa, fica muito, né, para o senhor lá dentro para você, dentro do programa todo, que tem 1h30, né? A parte religiosa, a maioria das vezes você é que faz a agenda, tudo aquilo, né, Mário? Conta um pouquinho para nós aí da tua história. Pois é, meu caso de entrar em rádio é o seguinte, é que Ludovico, meu irmão mais novo, que já faleceu faz 14, 15 anos, ele trabalhava na Colombo Ouro Verde, em Curitiba, no início da televisão, mas as rádios eram... Porque a televisão só entrava no ar à noite, 19 horas. Aí, então, tinha o Canal 6, em Curitiba, certo. E tinha também o jornal que era dos Ronald Stresser, que a Colombo Ouro Verde também pertencia ao mesmo grupo. Aí, todo Ludovico trabalhava na Colombo Ouro Verde, era diretor comercial. Então, eu sempre estava visitando ele, era perto onde eu morava, ali perto da Praça Tiradentes. E aí eu fui gostando de rádio, mas nunca pensando que um dia eu ia enfrentar o microfone. Mas passaram seus anos, e eu acabei sendo incentivado por um primo meu que era diretor de uma rádio em Curitiba, e acabei fazendo uma proposta para o padre Armando Russo, isso em 1958, para ficar um mês tentando ver se eu ia dar no couro para ser locutor. Ele não queria, mas acabou aceitando. Aí acabou aceitando, eu fui em Curitiba pedir transferência, que eu trabalhava no estado, na Água e Esgotos, pedi transferência para Paranaguá novamente, porque meus pais moravam aqui, e eu ia ficar fazendo esse teste de um mês na Rádio Difusora de Paranaguá. Resultado, passaram-se os 30 dias, aí fui me apresentar para o padre, olha, agradeço e tal, eu vou procurar meu caminho. Ele falou, não, agora você vai ficar aí, vamos registrar, você vai ficar conosco. E eu, então, naquela época de hoje, fui aprendendo, a gente foi aprendendo no serviço. Na verdade, é o ouvinte que ensina a gente, né? A gente faz a apresentação, e eu sempre tive essa mania de apresentar pensamentos, de preferência de elevar a pessoa espiritualmente, materialmente, e as pessoas de Paranaguá gostavam. E então eu fui apresentando o programa, mais isso, mais aquilo, Alô Música, programa de telefone, depois programas como Parada de Sucesso. Programas artísticos. Exatamente. E gostando de fazer o que eu fiz. Aí quando chegou, quando ocorreu aí as rádios FM, a Litoral Sul, que o Ludovico era um dos proprietários da Litoral Sul, ele saiu da difusora e aí me convidaram para assumir a direção da rádio. Aí eu não quis, falei para o Ludovico, não, eu vou continuar fazendo o que eu faço, não quero assumir cargo administrativo, chega, eu já estou no trabalho no Estado. E aí ele me falou, aceite, porque se você não aceitar, os padres vão trazer uma pessoa de fora para mandar em vocês. Aceite para vocês continuar fazendo o que estão fazendo. E foi o que eu fiz, acabei aceitando. Você tornou o diretor da rádio. E fiquei mais ou menos uns 20 anos na direção, até 2002. Aí quando foi 2002, o padre
padre Parron, Joaquim Parron, trouxe um padre para me substituir, porque eu já estava aposentado, já estava trabalhando aposentado, e no início da informática, para transformar a rádio na questão informática, né? E foi bom, não tem dúvida. Para o ouvinte talvez não interessa, o ouvinte é só ouvinte, mas para quem trabalha, diminuiu bastante a mão de obra. A gente ficava, para fazer um programa, às vezes, de 1 hora, a gente ficava trabalhando na máquina de escrever 2, 3 horas. Verdade. Era trabalhoso, né? Eu peguei Hoje eu esse aperto tempo. um botão, pronto, está resolvido. Pegou o tempo das cartucheiras, né? Meu Deus, olha, que mão de obra. Eu terminava o programa com a mão inchada de tanto dar pancada na cartucheira para entrar o E comercial. arrebentava a fita. Você ficava fazendo uma arte aqui, gravando, ia lá, 2, 3 vezes, arrebentava. Pronto, tem que fazer tudo novamente. Tinha tempo nosso, que eu falo, porque eu também estou bastante tempo tempo da caixinha, dos comerciais. Hoje é tudo ali, né? O locutor bota para Mas rodar. eu sou antes da cartucheira, eu sou do tempo do Cardex. Então, cada música tocava lá 2, 3 propagandas, 4 Exato, propagandas. Eu peguei esse tempo, peguei. E o locutor ficava sentado, 3, 4, 5 horas. Exatamente. E aí, para dar um grau na voz, na minha rádiozinha lá, usava o Akai. É mesmo. O gravador de rolo. E daí ele dava um brilho na voz, né? E depois você saiu da parte artística e foi para o jornalismo daí. Também, Como é que foi essa fase? Foi até fácil, porque antigamente tinha bons jornais. Hoje não tem mais jornal, é difícil, né? Nós tínhamos a Gazeta do Povo, nós tínhamos o Estado do Paraná, tínhamos vários jornais, então era fácil de você fazer um noticiário, né? E tinha os problemas locais, né? Assuntos locais, Porto, Prefeitura, Câmara, e a gente então aproveitava a reunião útil ao agradável. Hoje em dia, a tua participação no Jornal da Manhã, você produz alguma coisa, vem tudo já na tua cabeça ali o que você vai falar? Eu sou voluntário, então pela experiência, né? Pela experiência, aí tem hoje voltou a trabalhar conosco a Flávia Adams. Certo. Então ela prepara alguma coisa. Mas eu não gosto de coisa preparada, eu prefiro improvisado, sabe? As coisas de momento. E para o ouvinte também é melhor, né? E Paranaguá é uma cidade simples, continua sendo simples, então mudar por quê? Mudar para melhor, lógico. O rádio é improviso, né, Mário? O rádio, claro que você tem que produzir alguma coisa do jornalismo, mas o rádio é improviso, é um diferencial que tem. Nós tínhamos, inclusive, no meu tempo, eu fazia de hora em hora um noticiário de 5 minutos. E de cada meia hora, cada hora cheia o noticiário, e às meias horas os noticiários... Correspondente, no caso. Da igreja. Isso. Nota de falecimento, convite de missa e tal, e convites para festas, essas coisas todas, dando aviso das instituições católicas, como a Rádio Católica, né? Então, eu fui desde pequeno acostumado nisso mesmo. Eu fui criado dentro do colégio de freira. Meu pai morava 100 metros da escola, mas eu era meio sapequinha, então me botaram no colégio. Era tempo integral. E você casou, né? Teve filhos? Você chegou a ter filhos? Exato, eu fui casar. Quando entrei na rádio, a programadora da rádio era minha esposa. Ah, tá. Então aí nós namoramos ali, ficamos noivos e tal, casamos. Aí tivemos um menino, 29 anos. Em 2000, no final do 2000, ele teve um infarto fulminante. Credo. Em 10 minutos, morreu. Meu Deus do céu. Aí foi lá para o alto, né? Eu pensei que a mulher ia junto. Não, ao contrário, quase quem foi fui eu. Eu imagino. Ela que me segurou e tal. Ela tinha muita experiência, era catequista, era professora, muito inteligente, conhecia muito de rádio. Ela era prima do Jamur Júnior. O Jamur trabalhou aqui na difusora e trabalhou com ela e tal. Ela incentivou o Jamur, porque o Jamur tinha uma voz muito boa e muito esperto, né?
E Jamor, então, teve sucesso aqui, foi para Santa Catarina, depois voltou para Curitiba, e fazendo televisão. Ele é de Guaratuba, guaratubano. E aqui em Paranaguá, quando eu cheguei, aqui teve alguns radialistas importantes, até no contexto do estado do Paraná. Nós tivemos aqui o primeiro comentarista, cronista esportivo daqui, não é? E tivemos outros que, inclusive, trabalharam na radiodifusora, lamentavelmente faleceram, mas a rádio de Paranaguá, ela é uma história, né? Uma história muito forte no meio da comunicação. Veja, você, 67 anos na mesma rádio. A rádio vai fazer 83 anos esse ano. Ela foi fundada em outubro, 24 de outubro de 1942, no final da Segunda Guerra Mundial. E Paranaguá tinha um progresso muito grande nessa época, né? 40, 42, 50, década de 50 e 60, nós tínhamos o grande movimento de café, os armazéns de café. Tinha mais de 30 bancos aqui em Paranaguá. Olha. Um exagero. Armazém de café. Sobrava serviço, barbaridade. E a cidade cidade mãe, cidade gostosa, mas tinha aproximadamente 40 mil habitantes, talvez menos. E a cidade cresceu demais, desordenadamente. Hoje nós estamos com uma estrutura meio precária. Temos só o Valadares, tem a população que antigamente, no meu tempo, era a população da cidade toda. Uhum. Aquela região da Raia, depois onde era Santa Casa, hoje é Hospital Regional, ali era só mato. Então tinha um prefeito aqui em Paraguai, um médico, o doutor Roque Vernalha, que loteou, era da prefeitura, loteou toda aquela região até as casas populares. Então, foi um movimento bastante grande. As pessoas vão crescendo, vão namorando, vão casando, tem que sair de casa, tem que ter um lugar para morar. Hoje você nota que só tem espaço mesmo indo para a praia. Exatamente, a região sul lá. Exatamente. Tem um amigo meu que diz o seguinte: a cidade está atrapalhando o porto precisa de espaço. E é uma verdade. Você vê que uma movimentação de caminhões diariamente, mesmo fora da safra. Imagine com essa safra que teremos agora com esses 3 estados do sul produzindo bastante, vem do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e outros lugares que vêm exportar pelo porto de Paranaguá. E o porto é importante, porque está hoje recebendo prêmios, muito, muito bons. O importante desse porto, que ele vai crescendo e se fortalecendo, é que a cidade depende dele também. Eu não sei, eu quero saber o seu ponto de vista, na minha humilde opinião. A gente fala muito porto de cidade, cidade de porto. O porto cresceu, explodiu, graças a Deus, bate recordes e tudo mais. A cidade não acompanhou. Não. E aí nós vivemos aqui problemas pontuais, independentemente de citar nome de prefeito aqui ou ali. Mas eu vejo que são problemas históricos, problemas... Bom, eu não estou há tanto tempo aqui, mas estou há 18 anos. E os problemas que eu vejo na cidade são exatamente os mesmos de 18 anos atrás. Ninguém consegue sair da cidade, ninguém consegue entrar na cidade. Ayrton Senna é um nó, Roque Vernalha é um nó, Bento Munhoz da Rocha Neto. Temos problemas nos postos de saúde, continua exatamente a mesma coisa. O senhor já é de muito mais tempo antes. 73 anos, doutor. A mesma coisa se vivia naquele tempo, já tinha essa cobrança, a imprensa tinha esse ponto de vista de cobrar das autoridades? Sempre teve os comentaristas dos dois lados, né? Mas o que acontece com Paranaguá é o seguinte: o porto, para chegar no porto, tem que atravessar a cidade. Exato. Se no tempo antes da Revolução foi prefeito Nelson de Freitas Barbosa e tinha um estudo na prefeitura para cortar a cidade. Essa parte industrial, parte do porto, outra parte seria a residencial e tal. Resultado, mas não houve isso. Ao contrário, quando houve a Revolução, então a Revolução
os generais acompanhando aqui, acompanhando lá. Nós tivemos o general João da Silva Rebelo, que foi nosso interventor, muito bom, por sinal, foi uma época boa. Mas o governo federal, na época, tinha dinheiro, então criou o Banco Nacional de Habitação, BNH. Isso. Então, o BNH construiu núcleos espetaculares. Aqui em Paranaguá, um dos núcleos que foi um dos primeiros do Brasil foi onde hoje é a Vila Padre Jackson, lá perto da Vila Guarani. Uhum. Então, já foi dentro, foi um residencial, mas dentro da indústria. Ali seria Porto, não seria ali. Exatamente. Então, dali já foi mais outra, no Porto dos Padres, na Vila Guarani, foram se criando vários núcleos residenciais. Hoje, não tem como. Explode. Nós vamos para o intervalo comercial. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo. Certo. E nós já voltamos aqui, porque esse lado da conversa é importante, a sua visão, né, de tantos anos de experiência aí. A gente já volta com o Tony Cast. Estamos de volta com o Tony Cast, hoje conversando com o mestre da comunicação, o senhor comunicação, Mário Micos, 67 anos de radiodifusora, já foi de tudo lá, né? E já foi diretor, já foi apresentador artístico do jornal. Quando o senhor não quiser responder alguma coisa, se eu te perguntar e você não quer, se bate aqui, ó. Tá ok. Tá bom? Eu vou te perguntar uma coisa. Há quanto tempo você está viúvo? Vai fazer 14 anos que estou viúvo. 14 anos. É. Faz falta, baixinha faz falta. Eu imagino quanto. O senhor mora sozinho, né? Sozinho. Na minha família, nós fomos em 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres. E todos falecidos. O que faleceu por último foi uma irmã minha que, casada com o Zerec, eles tinham um comércio ali no Rocio. Moravam no Rocio, criaram ali 4 filhos. E ela faleceu com 86 anos. Eu estou quase com 93. Ninguém sabe explicar isso. Mas como é que... Deus sabe, né? Ludovico era muito mais forte do que eu e tal, mas tem a questão de saúde, questão de tratamento. Ele ficou viúvo, sentiu demais a viuvez. Não chegou a falar 1 ano e meio, ele foi atrás. Ficou muito triste. Um irmão mais velho meu faleceu também com 58 anos. Novo. Ele era tenente-coronel da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira. E morreu moço, né? 58 anos. Agora eu com mais outras 2 irmãs, eu já passei dos 90, elas passaram dos 80, mas já faleceram também, né? E você é polonês, né? Meus avós vieram da Polônia. Uhum. Meu pai, o único que nasceu no Brasil. Uhum. Os outros meus tios, todos... Você tem sobrinhos, alguma coisa? Tem vários sobrinhos, né? Aqui em Paranaguá tem o Zé Paraná, casado com a Lígia, professora aposentada. Tem outra sobrinha que é Cristina, casada com o médico Dr. Hilton Porto. E tem vários outros sobrinhos em Curitiba. Tem em Curitiba, em Santa Catarina, no Portugal, está lá na Índia, mas estão bem longe. Aí porque eu ia te perguntar um negócio, né? Estou dando uma circulada para chegar onde eu quero, mas ainda não cheguei. Porque eu ia te perguntar, e o Natal? Né? Você sem a tua esposa, sem teu filho, mas você tem uma família grande, né? Eles costumam se reunir, se passa com eles? Às vezes, né? Às vezes que cada um tem os seus problemas, tem seus aconchegos. Por exemplo, minhas sobrinhas, elas tiveram filhos, casaram, hoje estão aparecendo os netos. Uhum. Então os avós se agarram com os netos. E os netos moram em Curitiba. Vamos para lá. Mora aqui em Paranaguá, Cristina e Elígio, por exemplo, mas os netos estão em Curitiba. Então eles estão mais em Curitiba do que em Paranaguá. Tá certo, você tem que se agarrar com Você já chegou a passar o Natal sozinho depois? Natal é o seguinte, eu sou católico, apostólico romano, tento ser praticante. Uhum. E então eu vou para a igreja.
Então, desde guri, a gente já via, meus pais iam para a igreja, voltavam para casa, pronto. Né? Hoje já é diferente, hoje as famílias se reúnem e ficam, deixa o ano novo também, deixa passar a meia-noite para o dia seguinte. Eu tenho convite, sempre tenho convite dos amigos, mas eu prefiro já dormir mais cedo. Então a gente vai tendo uma vidinha de velho mesmo. É uma questão de opção. Já não é nem velho, o velho é de 65 a 80, eu já sou ancião. Que nada. Agora, eu tenho o meu padrasto, tem 90 anos. E ele também, a opção dele é viver sozinho, porque a minha mãe faleceu há 1 ano e meio agora, vai fazer. E ele tem a casa dele, mas ele não quis retornar para a casa dele. E eles foram primeiros namorados, um do outro. A minha mãe casou com meu pai, ele casou, depois meu pai faleceu, a esposa dele faleceu, eles se encontraram e viveram os 15 anos aí, juntos como namorados mesmo, né? Mas e a minha mãe pediu, se o Bialy, o sobrenome dele, quiser ficar no apartamento, deixe, claro, e lá ele está. Mas ele dirige pela cidade toda, tem o carro dele, ele se vira. Ele está com quantos anos? 90. Está na minha faixa. Vai fazer 91 eu estou dirigindo agora. Ainda estou dirigindo. Até o ano que vem tenho licença. Vamos ver o próximo. Mas o senhor, graças a Deus ali, eu falo o senhor e você ao mesmo tempo, mas estou falando com a mesma pessoa. O senhor mora perto da rádio, né? Quer dizer, você nunca me vê, mas eu te vejo quase que sempre, porque tem dias que eu te vejo você voltando com a sacolinha de pão, o saquinho de pão, porque você termina o programa, eu fico imaginando. O Mário foi lá na panificadora, exatamente. Agora está voltando para casa tomar um cafezinho. Depois do programa, o que se inventa? Fica em casa? Eu faço o seguinte, vou lá na padaria, compro o pão, chego em casa, esquento a água, faço o café, esquento o leite, aí chega o empregado. Aí eu tomo café e faço minhas orações ali, de repente saio, vou a um banco, vou até o cemitério, então, enfim, quando é meio-dia tem missa na Igreja da Ordem de São Francisco aqui na Rua 15. Hoje fui à missa aqui. Aproveito de dar uma volta e faço 1 ou 2 quilômetros andando. Isso é e sobo aquela escada que tem 30 degraus ali, escada que sobe da Rua da Praia para a Rua 15 de Novembro. É um ótimo exercício. Sim. Eu tenho certeza que sim. Eu não sei se eu consigo subir, mas a tua vida, então, foi uma vida regrada. Você não fumava, não bebia, para ter uma saúde de ferro? Ao contrário, eu fumei bastante. É mesmo? Fumei. Aí, quando eu estava com meu menino estava com alguns dias de vida, e eu estava com cigarro na boca, quase queimei o olho dele. Meu Deus. Aí eu cuspi o cigarro. Eu morava na Rua Doutor Leocádio, perto da Catedral, num apartamento primeiro andar. Aí eu falei para a patroa, Adi, não fumo mais. A partir desse... eu sei, você não fuma hoje, vai fumar amanhã. E falei, não, mas foi certo, nunca mais fumei. Isso foi em 1971. Olha, que força de vontade. Então parei de fumar de lá para cá. E bebida? Uma cervejinha, não faz mal para ninguém, o vinho faz bem. Toma de vez em quando. Sem dúvida. Ontem mesmo tivemos um aniversário de uma pessoa bastante querida, que é um telespectador aí da TVCI, o Alceu Comunello. Opa! Ele fez 84 anos e deu uma festa para os amigos. Uma festa de aproximadamente 100 pessoas. Nossa! Do Danúbio Azul. Olha! É uma pizza e tal, cerveja. Mesmo, né? Muito bacana. Coisas boas de Paranaguá, né? Eu ia dizer assim, eu estava pensando aqui, que o senhor ia me responder, não, eu nunca fumei, eu nunca bebi, por isso que eu estou com 93 anos já, 67. Então, eu vou dizer para o telespectador, beba, fuma e chega lá. É que cada um tem, né, a sua constituição, e eu acho que a gente tem... O senhor que é um homem religioso, eu acho que cada um já nasce com um tempo meio que né, já marcado lá na agenda do homem, porque tem tantos jovens, inclusive atletas, que morrem do nada, acontece lá um negócio do coração. E tem pessoas
já com uma idade alta, que vivem muito bem, vão nos bailinhos, namoram. Eu falei com a Cida agora. Tudo dentro do limite. Né? Mas vivem. É muito bacana isso, né? Eu sou nascido em Colônia. Hoje é bairro de Abranches, em Curitiba. Isso. Meu pai tinha um armazém de secos e molhados e tinha fábrica de vinho. Opa! Fábrica de vinho de laranja e vinho de uva. Olha. E era muito bom, vinho Polar. Muito bom. Na época era um sucesso. Resultado. Então, o polonês tem lugar muito frio. Para fazer ideia, tão frio que existe porta dividida pelo meio. No inverno, quando tem gelo, só usa a parte de cima. Olha. Porque o gelo fecha a parte de baixo. Mas então, com aquele frio enorme, o polonês tem por mania de tomar uma vodka que é mais forte do que a nossa cachaça. Então, não é para tomar porra, é para esquentar o organismo, né? Isso é muito interessante, né? Agora, se quiser bater aqui, bate. O senhor está com 14 anos viúvo. O senhor tem uma voz marcante e bonita. Engana ainda. Deus está me protegendo. Nunca apareceu ninguém que... Não sei, sempre tem, lógico, caso. Mas o que eu queria não deu certo. Então, o senhor já namorou depois disso? Já teve uma namoradinha? Eu tentei. Eu tentei, mas não deu certo. A gente um pouco... Porque eu vivi 50 anos com a minha esposa. 50 anos. Quando completamos 50 anos, 15 dias depois ela faleceu. E foi o cigarro. O cigarro mata. Isso não é piada. O cigarro dá um prejuízo tremendo para a saúde da pessoa. Ela fumava muito. O problema dela foi cigarro. Que quando o guri faleceu, ela voltou a fumar e fumava mais. Mulher é diferente de homem. A mulher vicia no cigarro. Eu não. Eu parei de fumar, não quero saber de fumar mais. E ela então foi entubada, ficou no hospital. Aí foram desentubar, o médico me falou, olha, não dá, para ela estar com secreção. O pulmão tomado por secreção. Vamos tentar limpar, mas não conseguiu. Eu já estava fraquinha e tal. Então tem isso, eu sempre digo, cigarro, não fume, apaga essa ideia. E quem me deu essa ideia? Ela. Ela me deu a ideia sabendo que faz mal. Mas o ser humano faz mal para o outro, para mim. Isso é verdade. E a gente, às vezes, vai tendo hábitos ruins durante a juventude. Eu calculo aí até uns 40 anos, que o corpo vai suportando tudo. Isso é bobagem. Mas é lá na frente que, se a pessoa estiver viva, que a natureza vai começar a cobrar. E daí vai aparecer problema aqui, ali, e de todos os lados. Por isso que eu perguntei se o senhor fumava, o senhor me falou que sim, e toma teu vinho, tua cerveja, mas quando é de forma moderada, daí não tem problema também, né? Beber socialmente. Exatamente, socialmente não faz. E depois, se a pessoa tem problema, que existe o problema da pessoa que é alcoólatra. Então, o próprio médico diz, você é alcoólatra, então não pode tomar o primeiro gole, porque um gole para o alcoólatra é pouco, ele quer o resto, que é o alambique todo. É verdade. Mas o certo é que a pessoa que não tem esse pode tomar. Uma cerveja, duas, agora você vai tomar uma dúzia, aí já começa a complicar, exagerou. Agora, voltando ao assunto, namorada. O senhor só tentou uma vez namorar? Depois que ficou viúvo? É que eu falei, quando a patroa faleceu, nós tivemos sempre a mesma idade, mais ou menos 80. Então, uma idade que já está calma mesmo, já seria para... sossega, né? Mas não, eu digo pela companhia. Quando o senhor arrumou essa namorada? Precisa, uma companhia é necessária. É necessário. Quando o senhor arrumou essa namorada, foi através do rádio, que a tua voz é marcante e essa pessoa, ela se apaixonou pela voz, ou foi fora aí? O caso da minha esposa? Não, da tua namorada. Não. Após a tua esposa. Não é. Eu acho que é pela convivência na igreja e tal. Né? Foi ali. A voz até que não. A voz, desde 1958, sou obrigado a me ouvir.
Você tem uma voz muito bonita, né? Um homem de 93 anos tem uma voz firme. O Tony é o seguinte, eu sempre digo, a pessoa, mas o senhor tem uma voz bonita. Não é voz bonita, é dicção. A questão da dicção. Muita gente, trabalhando em rádio tanto tempo, teve muitos amigos que quiseram trabalhar em rádio, a gente fez o teste, mas não deu certo, porque não tem dicção. E rádio é uma vez só, não é jornal, que lê 2, 3 vezes. Exatamente. Resultado, aí tem que ter dicção, porque é uma vez só. E antigamente o locutor tinha que fazer a propaganda. 2, 3, 4 propagandas cada 3 minutos. Exatamente. Na fonia, do vivo. Tem que ter dicção, então. Não pode gaguejar e tem que ter uma pontuação com ponto, vírgula, exclamação. Eu, inclusive, eu estava trabalhando no IBC, pedi licença do Estado, 1963, 64, eu fui convidado para fazer um programa da Rádio Tupi de São Paulo, das 23 a 1 da madrugada, de segunda a sábado. Resultado, eu até falei para a patroa, ela topou, porque ficava livre o dia todo. E a pessoa que me fez a proposta, que era do IBC, e um primo dele era o diretor da rádio, tinha rádio em Santos e rádio em São Paulo. Falou, o teu timbre de voz, teu tipo de pontuação é bom para fazer dublagem de televisão. Olha. Então eu ia continuar a estudar inglês e tal, espanhol, para fazer dublagem de televisão. Aí você conhece fazer dublagem do quê? Pato Donald, o Popeye, esse negócio. Ou então, de repente, até o Homem do Rifle. Chegou a imitar algum desses bichos? Não, aí o seguinte, a patroa topou, mas acabei dando para trás. Digo, não vou. Ia ganhar um 0 a mais. Boa, mas aí mexeu com a gente, né? E a gente era moço ainda, tinha uns 30 e poucos anos, mas eu achei melhor ficar. E eu acho que acertei, porque ganhou. Aquele tempo, já em São Paulo já tinha poluição. Por tudo que hoje toda cidade tem poluição, né? Verdade. Olha, nós vamos dar uma parada rapidinha para um último intervalo e a gente volta com a reta final do nosso bate-papo aqui. Rapidinho. Estamos de volta, a última parte aqui, bate-papo com o mestre da comunicação de Paranaguá, o senhor comunicação, Mário Micos, que está nos dando um prazer, uma honra imensa ter o senhor aqui no TonyCast hoje. E voltando a falar mais um pouco dessa oportunidade que o senhor abriu mão, não quis ficar em São Paulo, não quis ir lá, e dali para frente o que aconteceu? Porque eu era funcionário público, né? Eu fiquei no IBC 2 anos. Eu pedi licença que é o Instituto Brasileiro do Café. Exatamente. Era um instituto forte na época. Certo. E eu fui convidado pelo agente, porque eu ia organizar o departamento de divulgação e publicidade da agência de Paranaguá. Mas aí deu a revolução, bem na época que eu ia fazer um estágio na sede, no Rio de Janeiro, e depois ia montar aqui e tal. Resultado, não deu certo, porque o presidente do IBC era Maculan, ele foi até candidato a governador do estado. Maculan foi dispensado do IBC, aí então acabou o que nós íamos fazer no IBC. Aí fui convidado para ficar, tinha ordenado até mais ou menos, e eu completei 2 anos no IBC, mas quando eu completei, pedi demissão, voltei para o Estado. O Estado pagava mal, mas aí entrou Ney Braga, governador Ney Braga. Sim. O Estado teve uma melhora, acabou igualando o que eu ganhava no IBC, eu voltei para o Estado. Aí no Estado eu acabei me aposentando, eu trabalhei no Departamento de Água e Esgotos, fui para o IBC, depois voltei para Água e Esgotos, aí o Estado doou para o município, para um grupo de cidadãos de Paranaguá montar a Cagepar.
deu toda a instalação, desde lá da Serra da Prata, era decantação, caixas d'água, tudo. Foi criada a Cagepar. E a Cagepar estava conseguindo chegar ao plano que deveria chegar. Inclusive, quem estava como presidente, quando não deu certo, foi o falecido irmão do Eduardo, o Djalma Andrade, era o presidente da Cagepar. Estava fazendo um trabalho muito bom na Cagepar. Mas aí, infelizmente, Paranaguá parece que nós temos alguma coisa diferente. Os próprios Paranaguá atrapalham certas coisas boas da cidade. É verdade. Acabaram com a Cagepar, infelizmente, e foi criada a primeira, depois a segunda, hoje a terceira empresa. Não precisaria. Nós temos capacidade. Paranaguá tem gente competente, gente boa, que pode aprender. Teria uma boa orientação por parte da Sanepar, estava tendo. Sim. Não precisaria, podia ficar. Porque eu acho que é o seguinte, a empresa, se foi doada, que continua sendo doada, existe só sob concessão. A empresa é para atender a cidade, não é para ganhar dinheiro. Uma empresa que ganha uma licitação é para ganhar dinheiro, aí é diferente. Então, hoje nós temos uma empresa forte. A decantação lá da Serra da Prata teve aquele problema com aquele acidente natural, certo, né? E então a água hoje é água tratada. A água não é lá da Serra mais, é do Rio Ribeirão. É diferente. Nós precisamos de muita água, nós temos uma área portuária, as casas têm bastante piscinas e tudo mais. Aí eu sei que acabei ficando um ano. Dr. Didio Augusto de Camargo Viana foi o primeiro presidente da Cagepar. Aí eu fiquei um ano colaborando junto na Cagepar. Aí existiu o Departamento de Edificações e Obras Especiais, que funcionava muito bem. O escritório, hoje, o escritório era uma casa alugada na Gabriel de Lara, mas foi construído lá na rua Manuel Ribas, esquina com o professor Cleto, onde está a Polícia Militar. Lá era o escritório do Departamento de Edificações. Nós já teríamos todo o litoral com 137 próprios. Escola, delegacia e todo próprio do Estado. Nós tínhamos uma equipe de funcionário que era eletricista, encanador, madeireiro, pedreiro, nós tínhamos toda a equipe. Então a gente ia para Antonina, ia para Guaratuba, ia para Matinhos, ia para Pontal, fazia esse serviço, o nosso pessoal fazia muito bem. Aí foi extinto e foi criado a Secretaria de Administração, que foi presidida pelo Parnaguara, que foi depois vice-governador e chegou a governador, João Elísio Ferraz de Campos. Certo. Até essa Alexandra Matinhos foi inaugurada por ele. Quem fez, que começou a fazer, foi aquele que era senador lá de Londrina, Álvaro Dias. Que foi governador também. Aí então acabou o departamento e eu acabei sendo transferido para a polícia. E eu não queria ir para a polícia, eu achava que era, no fim, a melhor repartição para trabalhar. E fiquei como secretário na Polícia Civil nos últimos anos do meu serviço público. Quando completei, eu já tinha completado mais de 40 anos de serviço. Experiência, hein? Aí me avisaram, Mário, você está aposentado, vá para casa, vai embora. Aí fiquei ainda mais um pouco. Era delegado adjunto, doutor Wilson Antônio Cury. Eu fiquei trabalhando ainda como voluntário, mas de repente me flagrou, não estou ajudando, estou atrapalhando, que tinha os funcionários de carreira, mas eu estava exercendo a função que eles podiam exercer. Aí me afastei, falei para o doutor Wilson Cury, falei, olha, eu vou me afastar, chega e tal. Mas que pena, eu gostava, porque eu ficava ali, não tinha problema, tinha o horário na rádio, eram outros horários, mas acabei na polícia e aprendi bastante, porque na escola da vida não há férias. É que nem rádio, você chama mestre, lógico que é uma gentileza especial, não é mestre não, a gente está aprendendo. Ninguém sabe mais do que eu. Não existe dono da verdade, né? Não. Ludovico sempre dizia isso, não existe dono da verdade. Mas a voz dele era uma voz... história, né? Era uma voz desse tamanho que assustava. Aqui não é uma entrevista só, é uma entrevista-aula, né? Que o senhor está dando para nós é uma aula. Além do que, eu fico impressionado
da capacidade que o senhor tem de lembrar de todos os nomes aí que o senhor está falando, de coisas de muito tempo atrás até chegar aqui. Mas com relação ao IBC, eu acho, então, estava fazendo o cálculo aqui, que o senhor estava aqui já quando foi inaugurado o Palácio do Café, que era nos tempos, eu ia dizer, nos tempos de ouro do café, mas nós estamos vivendo de novo. Já estava na rádio. Já estava na rádio, né? Porque o Palácio do Café, se eu não me engano, tem 64 anos. Né? Ele foi inaugurado em 1961, o Palácio do Café. Ele tem 64 anos, o senhor já estava na rádio, estava dizendo os tempos de ouro do café, mas o café está de novo com preço de ouro, né, Mário? E quando o governador era Jaime Canet Júnior, isso mesmo. Aí deu aquela geada negra, que chama, acabou com o café. Meu Deus do céu. Aí ele contando para os amigos, o que eu vou fazer? Acabou o café. Resultado, fez estradas. Foi muito importante. Ele foi nomeado pela Revolução. Jaime Canet Júnior. Foi um grande governador. E era amigo de Paranaguá, barbaridade. Sabe? Inclusive, ele tem casa ali em Matinhos, sempre o veraneio dele era em Matinhos. Ele vinha sempre aqui na Ilha das Cobras. E foi muito importante, muito importante. Esses estrados que ele fez, e tem que escoar, então, vai plantar soja, isso, Londrina, Maringá, Cascavel, esses lugares todos. Ele deu início a isso aí. Teve os governadores Ney Braga, depois veio o Paulo Pimentel, teve mais outros, e o Jaime Canet. Foi muito importante, muito importante. Agora, todos eles aí tinham a intenção de construir a ponte Guaratuba, e agora ela está saindo do papel. O senhor acha que vai mudar muita coisa aqui? Deve mudar. Eu mesmo, eu tenho um apartamento em Caiobá, eu tenho às vezes vontade de visitar os parentes que estão em Guaratuba, que tem uns 3 sobrinhos que eu saiba, 3 sobrinhos que têm casas em Guaratuba. Mas não visito porque tem que atravessar. Com a ponte é fácil, a ponte atravessa e pronto. Bom, então, Mário, eu tenho um presentinho, uma lembrança para o senhor aqui do programa. Muito obrigado. E já querendo agradecer aqui a tua presença, eu repito, é uma honra ter recebido aqui para nós, pela tua história, pela pessoa que você é, e o exemplo que você dá para muitos jovens. É muito jovem perambulando por aí, né, sem vontade para nada. E como disse a Cida, a geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda. nem. Mas uma honra tê-lo aqui conosco. Eu desejo muita saúde para o senhor, tudo de bom. Parabéns pela pessoa que o senhor é, que Paranaguá só tem a ganhar com a sua presença no ar ainda na Rádio Difusora. Bondade, senhor. Tenha de coração. Muito obrigado. A gente reza para que possa cumprir com a obrigação de cristão. Essa que é a verdade. A gente foi muito... Você imagina, 92 anos ainda metido a falar em microfone. Fala muito bem. É uma bênção muito especial do Criador. Sem dúvida nenhuma, né? Pela qualidade da comunicação tua, o timbre de voz, pontuação, tudo é maravilhoso. Mário, muito obrigado, tá, querido? Eu que agradeço. Muito obrigado. Tony Cast, eu digo especial de hoje, vai ficando por aqui. Todos os nossos convidados são especiais, né? Mas tem aqueles, o Mário Micos é uma lenda viva aqui na comunicação na cidade de Paranaguá. Então, a gente só tem a agradecer. Nos encontramos no próximo programa. Até lá, um beijo. Tchau.